Este vídeo talvez seja o vídeo mais importante aqui do canal, porque eu tenho vindo a refletir, tenho vindo a procurar respostas e tenho vindo a perceber que provavelmente eu não estou a viver uma vida que eu quero. Estou a viver a vida que se calhar a maior parte das pessoas quer. E nós, quando estamos inseridos numa sociedade, muitas vezes somos incutidos a fazer coisas que nós não queremos ou a pensar de maneira que nós não deveríamos pensar se nós fôssemos autoconscientes. Eu tenho vindo a pensar muito sobre isso à medida que me vou desenvolvendo, à medida que vou procurando respostas, à medida que vou indo cada vez mais fundo do meu ser. E à medida que também vou acompanhando outros conteúdos, vou me inspirando noutras pessoas. Porque, ao fim e ao cabo, nós crescemos inspirados na sociedade. Por isso é que nós queremos seguir aquela vida que é ter uma casa, ter uma família, ter filhos, ter um trabalho estável, fazer uma faculdade. Todos esses ingredientes foram incutidos pela sociedade. É assim que nós estamos habituados a viver. Foi assim que nós sempre vivemos, mas cada vez mais há mais informação e cada vez mais temos a oportunidade de procurar outros caminhos. E eu tenho vindo a perceber isso. Este canal eu criei para falar sobre desenvolvimento pessoal, rotina, hábitos, consistência, disciplina. Eu não vou dizer que deixou de fazer sentido, mas eu tenho percebido que muitas dessas coisas me foram incutidas numa altura em que eu procurava quem eu era. E eu não estou a dizer que vou deixar de acreditar em tudo isso, porque eu acho que é super importante. Mas cada vez mais começo a filtrar a importância disso. E é muito importante, claro, nós temos uma rotina, temos os bons hábitos, temos disciplina, mas a vida é bem mais do que isso. E é isso que eu tenho vindo a perceber. Eu tenho vindo a perceber que, provavelmente, eu vou perceber muitas coisas a partir do momento em que eu sair mais vezes do sítio onde eu estou. Ok, eu não estou no meu país, não estou em Portugal, estou a viver em França, e só aí já teve uma grande mudança em mim. Eu já estive em Angola, já estive na Índia, enquanto adulto, enquanto criança viajei para a Alemanha também, já estive em Espanha, mas o que eu falo é conhecer culturas completamente diferentes. Aqui em França, relativamente a Portugal, a cultura é bem diferente, por acaso, é bem diferente. Apesar de ser Europa, é bem diferente. E eu tenho aprendido muito com esta mudança. Aliás, foi essa mudança de país que me fez estar aqui onde eu estou hoje. Com esta mudança de pessoa, com esta mudança de mindset, de mentalidade e com esta mudança de saber ver a vida de várias formas. Então, eu quando estive na Índia, eu tive cerca de 4, 5 meses. Porque joguei lá, eu fui profissional de futebol. Para quem não sabe, tenho aqui um vídeo que fala um bocadinho sobre isso, mas eu irei trazer outro vídeo a explicar melhor toda essa fase da minha vida. Então eu joguei lá cerca de 4 meses. Basicamente não tive muito tempo para conhecer bem o país, porque tinha que estar focado nos objetivos do clube, tinha que estar focado, lá está, na minha rotina, nos meus hábitos e tudo isso. Mas eu viajei muito dentro do país, quando íamos para os estágios, quando íamos ter jogos mais longe. Então eu estive em Calcutá, estive em várias cidades. E eu percebi, a partir do momento em que eu aterrei naquele país, eu percebi que era tudo completamente diferente, não tinha nada a ver. A Ásia e a Europa não têm nada a ver. Não conheço os outros países da Ásia, não conheço mais nenhum, mas eu sei que era uma energia diferente. Para já, as pessoas eram mais felizes com menos. E por mais que nós vejamos isso, nós temos de ser mais felizes com menos, nós todos já ouvimos essa ladainha. Mas ouvir só não chega. Quando tu estás lá no terreno, quando tu vês aquelas pessoas, a maneira como elas vivem, a maneira como é a cultura, como é a gastronomia, como é que elas se vestem, tudo isso influenciou-me e muito. E muito. E eu na altura, foi em 2020. Eu na altura não tinha metade do conhecimento que eu tenho agora. Porque de certeza que agora eu veria isso de outra maneira. Mas eu consigo fazer isso agora. Consigo ir lá atrás e perceber onde é que eu estava. Consigo fazer uma introspeção daquilo que aconteceu e ver como toda esta vida às vezes parece irreal. Lá está, foi nas pequenas coisas que eu percebi isso. Não foi nas grandes cidades que eu vi isso.
Não, eu estava em Goa. Era uma vila. Olha, parecia... Era mais ou menos isto aqui. Isto que vocês estão a ver aqui. Só que depois tinha casas um bocadinho mais lá para trás. Mas casas, quando eu digo casas, não havia prédios, não havia nada disso. Eram mesmo casas. Não vou dizer que eram casas de madeira, que não eram. Mas eram casas antigas. E eu vivia lá numa zona assim. Eu ia caminhar, ia andar na rua, quando ia a um cafezinho ou coisa assim que havia lá na aldeia, e haviam vacas a passar por mim. Eu vou meter o vídeo aqui. Enquanto vocês estão a ouvir isto, eu vou meter o vídeo aqui. Nós íamos de carro e do nada aparecia uma vaca à nossa frente. Então tudo isso eu não percebi na altura, mas eu agora olho para trás e eu começo a perceber que a vida é muito sobre isso, sobre nós sairmos, sobre nós conhecermos outras culturas. E eu estive em Angola também, lá está a jogar, tive um bocadinho mais de tempo, acho que foram 7 meses, 7, 8 meses. E eu percebi isso, para já era uma diferença muito grande a nível financeiro. Havia uma parte, na Índia eu não vi muito isso, mas em Angola sobretudo eu vi muito isso. Que era, havia uma parte muito rica e havia uma parte muito pobre. Muito. Era uma diferença que me assustou. Eu via crianças de 5 anos na rua, a andar, sem pais, sem nada. Houve uma delas que eu perguntei de onde é que elas eram, que nós tínhamos lá crianças no clube, etc. E eu perguntei de onde é que elas eram. Nós tínhamos a felicidade de poder conviver com essas crianças e de poder abrir um bocadinho um sorriso delas. Então nós falávamos muito e às vezes dávamos comida, às vezes... Eu vou meter aqui também uma foto sobre esse tempo que eu tive lá. Muitas delas até nem eram da cidade onde eu estive, de Luanda. Muitas delas disseram que vieram do Bié e nós perguntávamos onde é que estavam os pais delas e elas diziam que não sabiam e que era uma coisa que parecia que era tudo à toa. Estás a ver quando tu pensas que não é real porque é simplesmente uma criança? Era isso que elas estavam a passar por... Eu não tenho explicação. E depois elas estavam lá, o trabalho delas para ganharem um bocado de dinheiro era lavar uns ténis, uns sapatos, lavar os carros dos jogadores. Eles ficavam lá à porta do centro de estágio e lavavam os carros na rua. Eles pagavam os jogadores e eles lavavam o carro enquanto nós treinávamos. E eu não percebia nada disso, eu pensava simplesmente... Eu não sei como é que era a minha cabeça na altura, isso ainda foi mais atrás, eu estive em Angola em 2015, ainda foi mais atrás, ou seja, eu não tinha uma visão clara do que era a vida ainda, tinha 22 anos. Eu não sabia como reagir àquilo, mas eu sabia que eu não queria estar ali. Por isso é que eu estive lá pouco tempo, porque eu disse que os meus pais são de lá, apesar dos meus pais serem de lá e o meu pai estar naquela altura ainda era vivo e estava lá, tive a oportunidade também de estar com ele, não o vi há muitos anos, e apesar de eu não ter a mentalidade que tenho agora, de não ver a vida desta maneira, eu sabia que aquilo não era para mim, eu não gostava de estar ali. Os jogadores do clube ganhavam muito dinheiro, mas à volta do clube, logo ali ao lado, tinha aquelas crianças, tinha aquela pobreza, e o país era muito assim, as pessoas que conhecem as pessoas certas vivem bem, e as outras pessoas que não conhecem ninguém vivem em bairros. E eu não quero dizer que Angola é só isto, não é isso que eu estou a querer dizer. Mas na minha visão, quando eu estive lá, foi assim que eu vi a vida. Hoje em dia já não vejo assim, mas eu estou-te a explicar o que eu vi e da maneira como eu vivi aquela experiência naquela altura. E eu pensei, eu não quero estar aqui, eu quero me ir embora. E foi isso que eu fiz passado algum tempo. E já na Índia foi totalmente diferente, porque até já tinha outra mentalidade, já era mais velho, já tinha cerca de 27 ou 28 anos. E eu já consegui perceber as coisas de outra maneira. Tanto que eu consegui fazer uma introspeção e consegui gostar do país, apesar da pobreza, eu consegui ver as pessoas felizes, apesar de terem pouco. E isso é uma das coisas que eu mais me lembro, que eu retirei de lá, que era as pessoas são felizes apesar de terem pouco. E eu consigo trazer isso para a minha vida agora. Nós não precisamos de ter uma grande casa, não precisamos de ter uma família com filhos, com tudo direitinho, com o trabalho, um carro. Tu não precisas de nada disso. Ok, tu precisas de dinheiro, precisas de muitas coisas,
Mas mesmo que tu não tenhas isso, tu consegues ser feliz, consegues ter momentos felizes, consegues ter uma vida com paz, plena. Então é muito sobre isso. E este vídeo eu quis fazer porque eu quis falar um bocadinho. Eu contei-vos essas experiências que eu tive nesses 2 países que me marcaram muito, porque eu quero viver mais dessas experiências. E se eu fugi de Angola naquela altura, foi porque eu não estava preparado para viver aquilo. Mas agora eu sinto que estou preparado para viver coisas novas, para conhecer culturas novas e que eu preciso disso na minha vida. E eu acho que todos nós precisamos disso. Porque nós já vimos vários vídeos a dizer saia da sua cidade, saia da casa dos teus pais. E porquê é que nós temos essa sensação? É precisamente por isso, porque a partir do momento em que tu sais da casa dos teus pais, tu vais começar a viver contextos que tu não estavas habituado a viver. A partir do momento em que tu sais da tua cidade, igual. E quando tu conheces outras culturas, outros países, é isso que vai acontecer. Tu vais expandir a tua mente e tu vais ter outra percepção da vida. Porque a vida não pode ser só isso, que é estar aqui, estar ali, ir atrás do dinheiro, ir atrás da promoção, fazer horas extra. Se tu reparares, nós trabalhamos um dia inteiro quase. Tu sais de casa de manhã, voltas de casa, agora estamos no inverno, já está de noite, às 5h30 está de noite, que é quando tu provavelmente sais do trabalho, 5h30, 6, 7. E o que é que tu vives? Tu não vives nada. E depois tens quê? Tens 2 semanas de férias. E não pode ser só isso. Não pode ser só isso. Eu tenho acompanhado também muitas pessoas que partilham da mesma ideia que eu. E eu consigo perceber isso. Então, eu comecei este canal, lá está, como eu vos disse, com aquela coisa dos hábitos, da disciplina, de falar sobre isso, de viver isso sobretudo, que é o que eu estou a viver ainda. E eu não vou deixar de viver isso, mas eu quero ir buscar mais fundo. Porque isso é muito bom para aquelas pessoas que estão perdidas naquilo que devem fazer, naquilo que não sabem, naquilo que querem, que não querem. É por aí que têm que começar um bocadinho a buscar respostas. Que é, ok, eu quero mudar de vida, tenho que ajeitar, tenho que dar um rumo à minha vida. E a verdade é essa, eu dei esse rumo à minha vida. Só que eu estou à procura de uma coisa que me traz mais paz, que me traz mais serenidade. Que basicamente isso é um propósito. Se tu quiseres exprimir bem essa ideia de ter paz, tranquilidade, conhecer outras culturas, fazer o que tu gostas, estar onde tu queres estar, isso tem tudo a ver com o teu propósito de vida. E eu já descobri o meu propósito de vida. Para além de estar a passar este conhecimento aqui para vocês, para além de estar a passar experiências que eu tive e que provavelmente muitos de vocês até também tiveram, e se calhar ao veres este vídeo vais fazer uma introspeção dessas experiências e vais conseguir perceber, ok, se calhar naquele momento eu não percebi, mas agora eu tenho outro tipo de mentalidade e eu já consigo perceber. Então é muito sobre isso. Então se tu és novo por aqui, eu sou o Sócrates Pedro, faço vídeos lá está sobre desenvolvimento pessoal no geral, mudança de mentalidade. Se tu gostas deste vídeo, mete o like, comenta um insight que tenhas tido, alguma dificuldade, um país onde tu visitaste, tu gostaste, que a cultura era diferente. Comenta um insight qualquer que tu achas importante ser dito aqui neste vídeo. E é importante também porque o YouTube assim vai sugerir este vídeo para outras pessoas interessadas, outras pessoas com os mesmos interesses que nós, e para ajudar o canal a crescer, sobretudo, porque é super importante nós passarmos uma mensagem positiva, uma mensagem diferente da nossa vida, daquilo que nós estamos a fazer, daquilo que nós queremos fazer, daquilo que nos traz paz, que às vezes também traz paz para outras pessoas. E é isso. Então eu tenho visto vários canais que falam sobre isso. Eu hoje em dia já não consumo muito conteúdo no sentido que eu acabei de falar, disciplina, não sei o quê. Pronto, aquelas pessoas que falam muito sobre isso, que é muito focado. Eu abro o vídeo, a partir do momento que começam a falar essas coisas, eu tento me afastar um bocadinho. Por mais que eu goste desse conteúdo, eu gosto. Mas agora estou à procura de um conteúdo mais como este que eu estou a fazer. Mais tranquilo, na natureza, com paz, uma conversa assim básica, uma conversa sincera, sem muitos cortes, sem aquelas edições, sem aquelas músicas de fundo. E é isso que me traz paz. E é por isso que eu também quero viajar o mundo, quero conhecer outras pessoas, quero conhecer realidades novas. Se tu reparares, este vídeo vai em 17 minutos agora. É um vídeo que eu se calhar estou mais tranquilo, estou a falar mais leve e até estou a falar mais tempo, que eu nem vejo o tempo passar. Eu estou aqui, já deves ter reparado que eu estou aqui a fazer piscinas, como costuma dizer, de um lado para o outro.
Porque eu aqui sinto-me bem, sinto-me tranquilo, sinto-me em paz. O tempo parece que não passa. E tu vês quando uma pessoa é leve. Eu consigo perceber no conteúdo das pessoas, quando elas são sinceras. E ao fim e ao cabo é a sinceridade que eu procuro também aqui no YouTube. Sinceridade, ver conteúdos com paz, conteúdos com natureza. Por isso é que o YouTube de 2016, como dizem, está de volta. São pessoas simplesmente a falar, a passar uma ideia, a passar conteúdo sincero. Mesmo que não seja aqui assim na natureza, é em casa, tranquilo. Fala da vida normal, do que é que se passa na vida delas. Então é esse conteúdo que eu quero trazer para 2025. E quero dizer aqui que também espero que em 2025 possa conhecer uma cultura nova. Se tiver possibilidade, vou viajar e vou conhecer uma cultura nova. E às vezes nós temos aquela percepção que... Queria abordar este assunto também, que íamos esquecer antes de acabar o vídeo. Nós temos aquela percepção que temos que fazer viagens para Mykonos, para o Dubai, para as Caraíbas, para as Maldivas, para Zanzibar. E tu até podes fazer essas viagens, mas estás à espera de ficar nos melhores hotéis, naquelas vistas, naquelas comidas, naqueles pratos, nas fotos, nos vídeos, no Insta, meter aqui, meter ali. E eu já nem penso assim. Eu estou mais naquela fase que quero mais pegar numa mochila e viajar de autocarro, se for preciso, 10 horas ou 15, do que propriamente sair, estar num avião com a mochila, estar no aeroporto. Estou com uma coisa mais leve, se calhar mais cansativa, mas se calhar bem mais proveitosa. Estás a aproveitar a tua companhia, estás no autocarro, conheces pessoas, falas daqui, falas dali, paras nas estações de serviços, vais ali. E eu já fiz uma viagem assim, não propositadamente, porque até na altura fiz uma viagem de Espanha para Portugal, foi na altura do Corona, do Covid. Eu estava na Índia, tive que ir de urgência para um voo da Índia para a Espanha e de Espanha apanhei um autocarro para Portugal. Então, nessa viagem, não havia muitas pessoas, então estava ali tranquilo a viajar. A viagem foi cansativa, foi acho que 10 horas. Mas é esse tipo de viagens que eu estou mais propenso a fazer. Ou então, mesmo que seja de avião, que não dê a oportunidade, claro que para a Índia, etc., tu não vais de autocarro. Mas se for aqui assim perto, Europa, até se calhar é bem mais proveitoso, aproveitas mais. Se não, também vais de avião, não sei, ficas num hostel ao pé do centro da cidade, conheces pessoas lá, pá, fazes amizades, desenvolves também tuas línguas que não são a materna. Eu, por exemplo, agora falo francês, falo um bocado de inglês, inclusive agora falo mais. Antigamente falava bem inglês e agora falo melhor francês e o inglês estão a esquecer um bocadinho. Eu quero falar inglês e parece que já não consigo, porque o inglês eu nunca vivi num país que falasse inglês. Vivi na Índia, que é a língua oficial também, o inglês, e foi aí que eu aprendi muito, desenvolvi muito o meu inglês, nesses 4, 5 meses que estive lá. Mas depois, a partir do momento em que cheguei à França, estou aqui há 2 anos, comecei a aprender o francês e o inglês está um bocadinho enferrujado. Eu quero fazer uma frase em inglês, mas depois eu meto verbos em francês e está um bocado confuso. Eu também se calhar vou trazer um vídeo a falar sobre isso, se calhar é melhor. É isso, este vídeo também já vai muito grande, já vai 21 minutos. Esta paz. Olha para esta paz aqui. É sobre isso. É sobre isso. Vou abrir aqui mais o plano. Super lindo. Eu tenho que comprar um drone. Quero muito comprar um drone para fazer este tipo de filmagens. Então tenho que ver um para comprar. Vou investir aqui, à medida que o canal vai crescendo, e eu conto com a tua ajuda, eu vou investir aqui no canal e vou trazer mais essas imagens assim, sem aquelas edições que eu digo que para mim não faz muito sentido, mas mostrar uma imagem mais ampla de um drone acho que seria interessante, como eu estou sempre aqui na natureza. Então é isso, olha, gostava de te agradecer do fundo do coração por mais este vídeo, por assistires este vídeo até ao fim, por deixares o teu like, super grato, por subscreveres o canal, para ele crescer, para o YouTube também sugerir este canal para outras pessoas. E espero ter agregado alguma coisa na tua vida. Então comenta aqui algum insight que tu gostaste, comenta aqui em baixo também alguma coisa, alguma experiência que tenhas tido, uma viagem que queiras fazer.
Então é isso. Muito obrigado por assistir até aqui e vemo-nos em breve.